Nós vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus, que se encontra em 2 Pedro 3,18. Aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro 3,18. O tema nessa noite é o crescimento ideal. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vou estar lendo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador. Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, os irmãos ficam com a tua Bíblia. Os irmãos, vou pedir depois para os irmãos também estar lendo alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nesta noite. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada Bíblia é de um jeito, né? Podemos ver, a palavra de Deus diz que uma das características, irmãos, do verdadeiro cristão, né, é sem dúvida alguma o desejo de conhecer melhor a palavra de Deus. Nós temos ter o desejo de conhecer melhor a palavra de Deus e de bem servi-lo. Amém? A Bíblia recomenda o quê? Que nós temos que ter uma preocupação, irmãos, no que se diz respeito ao crescimento sadio. A gente vem ter um crescimento harmonioso, né, diante do Senhor na palavra de Deus, né? Então, podemos ver que crescer tanto na graça e no conhecimento, para nós ter condições de quê? De rejeitar as falsas doutrinas. Para a gente ter condições de rejeitar as falsas heresias. Quantas pessoas, quantos crentes de hoje em dia, quantas pessoas que se dizem cristão, caem nas falsas doutrinas, vai pelas falsas heresias e também pelos exageros de viver uma vida, os exageros. Tem pessoas que é muito exagero. Tem igreja, irmãos, que tem muito exagero. Você não pode, Deus abençoe. Porque você não pode fazer isso, porque você vai para o inferno. Você não pode fazer aquilo, porque vai para o inferno. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? E nós temos que viver uma vida cristocêntrica. O que quer dizer uma vida cristocêntrica? Os irmãos sabem? Jesus no centro. Você tem que colocar Jesus no centro da sua vida. Quando nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas, a gente deixa de muita bobeira, muita coisinha, e também a gente tem o Espírito Santo na vida da gente. A gente não vai deixar qualquer coisa nos levar, né, por ventos, por falsas doutrinas, por pessoas usadas pelo diabo, que muitas das vezes quer fazer a tua mente, quer fazer a tua cabeça, e você cai, né? Podemos ver quantos falsos profetas por aí, eles entram nas redes sociais, entram nos Facebook, nos Instagram, todas as redes sociais, pedindo dinheiro. Manda um pix que eu vou estar orando. Está repreendido em nome de Jesus Cristo esse mal, esse demônio. Isso é uma heresia, né? Isso que é uma falsa doutrina, isso não vem de Deus. E muitas das vezes nós, cristãos, nós que estamos dentro da igreja, muitos caem, gente. Isso não é de Deus. Por isso que nós temos que procurar conhecer a palavra de Deus, colocar Jesus no centro das nossas vidas. Podemos ver, vamos falar nesta noite sobre o aspecto do conhecimento. O conhecimento previne o homem de expor a sua vida a muitos males. Procura para mim, quem tiver na tua Bíblia, pode levantar e ler para mim, fazendo um favor. Provérbios, capítulo 9 e versículo 6. O
O conhecimento previne o homem a expor a sua vida a muitos males, a muitas coisas ruins. Provérbios 9:6. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Lê de novo, Giovana. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Tá vendo? Insensato é insensatez. A pessoa insensata, o que é uma pessoa insensata? É falta de sabedoria. Uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não tem entendimento, e isso especialmente no que se diz o quê? Respeito o quê? A moral, as decisões da vida. Isso é uma pessoa insensata. Insensato aqui fala que é uma pessoa que age contrário à palavra de Deus, né? É uma pessoa que age de qualquer jeito, que não está nem aí para nada. É uma pessoa insensata, age contrário à palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter conhecimento. Amém? Para a gente o quê? Não ser uma pessoa insensata, e sim andar nos caminhos de Deus. Podemos ver, o conhecimento previne o homem de muitas coisas mal acontecer na tua vida. É o conhecimento da palavra de Deus, né? Isso isenta o quê? O cristão de pecar. Se você conhece a palavra de Deus, isso vai te ajudar a você não pecar, né? A palavra de Deus diz assim, Salmo 119, versículo 11. Lê para mim, fazendo um favor. Salmo 119, versículo 11. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Viu? A gente tem que esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Isso protege você das falsas doutrinas, dos falsos ensinadores, também daqueles que distorcem, aqueles que interpretam as escrituras ao seu próprio modo. Tem gente que lê um versículo da Bíblia e ali ele traduz do jeito que ele quer. Entendeu? Ele faz o que ele quer. Então nós temos que fazer o quê? Ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado para essas falsas pessoas, esses falsos ensinadores, não chegar em nós, entendeu? E te tirar da presença de Deus. E mudar a tua mente, mudar o teu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que guardar a palavra dentro do nosso coração. Tá? Quando nós guardamos a palavra dentro do nosso coração, irmãos, ninguém muda a tua mente. Não muda. Não muda. Eu conheço, irmãos, uma prima minha, que o testemunha lá, não vou falar, né? Quase mudou a mente dela. Por quê? Porque não estava ali dentro da palavra de Deus, não tinha um conhecimento dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, para qualquer pessoa vir e querer te mudar a tua mente e fazer tudo diferente, né? Podemos ver que a palavra de Deus diz para nós que a maneira correta para a gente evitar os tropeços dessa vida, para a gente evitar as quedas, porque muitos estão caindo. Para a gente evitar as quedas, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, no conhecimento bíblico, no conhecimento da Bíblia. Quantas pessoas já falou para mim, eu li a Bíblia 3 vezes, mas não se converteu ainda, não aceitou Jesus ainda. Por quê? Traduziu do jeito dela. Teve uma pessoa que falou para mim uma vez que leu a Bíblia 8 vezes, mas ainda não aceitou Jesus, não mudou de vida, vive na mesma vida, né? Não adianta, porque a pessoa traduz do jeito que ela quer traduzir. E podemos ver que quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus,
isso evita que você seja envenenado. Isso vai evitar que você seja envenenado por falsas doutrinas, por falsos ensinos errados, que muitas das vezes até o próprio cristão, por sua ignorância, a gente está vendo nas internet, a gente vê tantos cultos, misericórdia, que a gente fica de boca aberta, tanta coisa estranha que está acontecendo, muitas das vezes, até no meio dos cristãos, né? Eles têm uma interpretação errônea da palavra de Deus. Eles interpretam a palavra do jeito que eles querem. E se a gente fizer isso, o que acontece? Nós vamos sofrer as consequências. Muitas pessoas estão abrindo igrejas, estão com a igreja lotada, mas não ensina a palavra de Deus do jeito que tem que ser ensinada. Mas isso vai acontecer, vai sofrer as consequências. Quando será isso? Na vinda de Jesus Cristo. Não irá subir. Quer coisa pior? Consequência pior é Jesus vir e não poder subir. Vai sofrer as consequências. Podemos ver que nós temos que buscar fontes, né? Que servem, irmãos, para a gente se desenvolver, para a gente crescer na presença de Deus. Hoje eu estava falando para minha filha assim, eu vou vendo tantos vídeos na internet, vídeos que falam sobre casa suja, vídeos que falam para a gente ter cuidado com as pessoas. A gente vai alimentando de coisas boas que a gente vai ter o desejo de mudar. Fala tanta coisa, a palavra de Deus, que tudo dentro da Bíblia, irmãos, tudo dentro da Bíblia. Não ouço qualquer coisa, não ouço qualquer bobeira, é dentro da Bíblia. Então, isso vai ajudando a gente a se desenvolver, a gente a mudar, entendeu? A gente mudar de vida, a gente mudar, né? Então, podemos ver que o conhecimento humano aqui, eu vou mostrar para os irmãos aqui 4 coisas que o conhecimento humano baseia. O conhecimento humano, ele baseia, né, em conhecimento ímplico, que também pode ser denominado divulgar ou prático. Podemos ver, a palavra de Deus diz que nós temos que ter um conhecimento baseado na experiência, baseado, irmãos, na vida cotidiana. Não adianta, irmãos, eu querer vir aqui e falar uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu querer vir aqui e falar do meu casamento, sendo que o meu casamento é uma merda dentro de casa. Né? Não adianta eu não viver a palavra de Deus e vir querer aqui pregar aqui, porque as pessoas, irmãos, não recebem. Verdade. Todo mundo já sabe da vida de todo mundo, então ninguém recebe. Não adianta eu vir aqui e falar, por exemplo, se eu for uma pessoa que vim aqui falar de uma pessoa hospitaleira, de uma pessoa que cuida da casa, que cuida do marido, e sendo que eu chego lá em casa, às vezes uma pessoa vai lá em casa, eu não ofereço um copo de água. Isso não é ser hospitaleiro. Então eu tenho que pegar e viver aquilo, que eu estou pregando também. Né? Porque tem gente que vive aquilo que ele não vive aquilo que ele prega. Então nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ter zelo nas nossas vidas, né? Nós temos que ter senso. Tem pessoas que não têm senso. Eles não estão nem aí. Eles falam que vem a boca, mas não vivem. E isso, irmãos, paga pelas consequências. Então nós temos que falar aqui na frente o que nós vivemos, né? Nós podemos ver que a palavra de Deus ela é bem clara. Nós passamos aqui por vários conhecimentos na Bíblia, por várias coisas. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que ser pessoas sábias, pessoas que não se metem muitas vezes nas coisas alheias, na vida alheia dos outros. A palavra de Deus diz em Provérbios 26:17 que o que passando se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. É um aprendizado bem prático, né? Que a palavra de Deus diz que dispensa maiores explicações. Muitas vezes aqui no processo dessa palavra, podemos ver que as pessoas muitas vezes se metem naquilo
que não é para meter. E às vezes a gente entra, irmãos, por exemplo, às vezes a irmã Romilda está ali, vamos cadê a irmã Romilda? Está ali. Ela tá conversando um assunto muito sério e muitas vezes a gente quer entrar na questão dela e muitas vezes a gente não é chamado e a gente quer ir lá e se meter. Então, isso não provém de Deus, tá? Deus não se agrada dessas coisas. Podemos ver que nós vivemos um mundo em que as pessoas se envolvem em conhecimentos filosóficos para dizer coisas ali que eles entendem, que eles explicam do jeito dele. Então, irmãos, não fica vendo muitas coisas bobas que a gente desvia a gente. Às vezes tem coisa na televisão que não tem nada a ver a palavra de Deus e está mudando o teu coração, né? Então vamos fazer o quê? Nós vamos viver o que fala a palavra de Deus, que fala que a gente tem que conhecer a verdade. Quando a gente conhece a verdade, ela entra no nosso coração e a verdade nos liberta. João 8:32, o que fala? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós temos que conhecer a verdade, porque quando a gente conhece a verdade, as coisas ruins não vão entrar dentro do teu coração, gente. Não vai. Não vai. Né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, vamos viver a palavra de Deus. Vamos buscar informações e coisas que Deus se agrada. Às vezes a pessoa fala assim, a crente não pode fazer um curso teológico. Lógico que pode, mas tem pessoas que pregam muito teologia, mas muitas vezes não tem nada de Deus. Eu já vi gente pregar que eu não senti presente de Deus junto. Tem tanta teologia, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo, nós não temos teologia, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Podemos ver que Daniel, a palavra de Deus diz, que ele obteve o conhecimento dele através do quê? Da palavra de Deus, através de quê? Da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que através do seu intelecto, através de pesquisa que ele fez a palavra de Deus, ele pesquisava a palavra de Deus. Então, nós não podemos fazer o quê? Quando a gente vai passar a palavra de Deus, eu posso fazer um esboço. Eu estou com um esboço aqui, um livro. Mas eu não posso ficar assim vocês. Isso é ler. Isso não é transmitir a palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui e ler. Eu tenho que pedir Deus um conhecimento para me transmitir para vocês aquilo que eu estou vendo aqui. Porque é para vocês entenderem, certo? Senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Se possível, falar na nossa língua, que a gente entende. Não vai falar tantas palavras metafóricas que eu não entender. Podemos ver que a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele pediu para Timóteo para que trouxesse os pertences dele, entre eles estavam os seus livros, para ele estudar. 2 Timóteo 4:13. Procura para mim e lê para mim, fazendo favor. 2 Timóteo 4:13. Segundo? 2 Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Viu? Ele buscava conhecimento. É a palavra de Deus. E se você quer possuir conhecimento acerca de Deus, nós temos que fazer o quê? Ler a palavra de Deus, abrir a nossa Bíblia, ouvir palavras, na internet abre para você abrir palavras, eu gosto de ouvir palavras, né? Inquirir, não é você fazer uma leitura, mas você adquirir a palavra de Deus dentro do teu coração para você pregar a palavra de Deus, né? É para a gente conferir os livros, para a gente estudar, né? Para a gente ter um apoio, porque senão a gente não aprende nada. Não aprende, não é pecado você buscar entendimento, você procurar saber as coisas, porque Deus abençoa as nossas vidas, né? Podemos ver que tudo que ultrapassa o limite, tem gente que ultrapassa o limite. É a experiência humana que ultrapassa o limite. Isso cansa, isso não é de Deus também, né? Nós temos que buscar o que? Informação, né? Orar a Deus, porque Deus revela, irmãos.
Deus revela. A palavra de Deus diz que Daniel, ele teve conhecimento, mas ele também teve revelação. Tá? Ele teve conhecimento, mas ele pediu o que? Com revelação. E a Bíblia fala que no capítulo 10, que Daniel orou quanto tempo? 21 dias. E ele recebeu a revelação divina. Nós, irmãos, a gente recebe a revelação da palavra de Deus. Revelação divina de Deus. Irmãos, não sai passando as coisas para ninguém. Fulano, Deus. A verdadeira revelação é a palavra de Deus. Deus vai usar assim a pessoa para falar com a gente sim. Mas nós temos que ter conhecimento para passar, né? Por exemplo, se. Eu vou dar exemplo, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Não vou dar um exemplo dos irmãos que estão aí, que não conhecem o que eu estou falando. Por exemplo, eu pego o Roberto. Deus mostra alguma coisa e eu vou e falo aqui na frente, mas todo mundo vai saber do pecado. Não, eu tenho que chegar nele, chamar ele no canto e falar assim, Deus manda falar assim, 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 para vocês consertar, e não falar aqui na frente. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter conhecimento, humilhar a pessoa. Muitas igrejas humilham as pessoas e nós não podemos fazer isso, né? Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aí já é uma prova de que não é Deus. Porque Deus não humilha ninguém. É verdade, Deus não humilha ninguém. E a pessoa muitas vezes quer humilhar os outros. Quando Deus tem alguma coisa que é muito forte para a pessoa, chama a pessoa no canto do pregador, né? E fala, revelação, Deus manda falar para vocês consertar. Agora vai falar na frente de todo mundo, nós não podemos fazer isso. Então nós temos que ter conhecimento. Agora vou terminar a palavra de Deus, que já é mafiosa. Irmãos, a pessoa, podemos ver, eu vou só dar um exemplo aqui do que Deus me deu aqui para me falar. Uma mosca, quando ela senta, por exemplo, se você deixa uma comida ali no fogão, ela começa a cheirar ruim, vai enchendo de mosca, aquele negócio avarejeiro, não vai? Se você deixa um lixo, quando vê, você junta que tanto de varejeira sai. Se você pegar um caderno, uma folha, e ficar abanando, e abanar aquela sujeira, se você ficar abanando, aquela mosca não vai assentar ali porque você está abanando e ela fica com medo. Ela sabe se ela chegar ali, você vai matar ela, certo? Ela sabe se ela chegar, você pode abanar 10 dias, o dia inteiro. Você pode abanar 365 dias no ano. Mas se você parar, aonde que a mosca vai fazer? Ela vai assentar lá. Porque está sujo. É uma sujeira. Você pode abanar do jeito que for, mas a hora que você parar, o que vai acontecer? Ela vai assentar lá, de novo, porque a sujeira não foi tirada de lá. Então, para aquela mosca não assentar mais, o que a pessoa tem que fazer? Ir lá, jogar o lixo fora, lavar as panelas, limpar tudo bem limpadinho, porque daí a mosca não vai assentar mais, ela vai embora e não vai voltar mais, porque ela limpou. E não é diferente nas nossas vidas. Tem pessoas que você pode orar para ele. Orar. O demônio vai sair, sabe por quê? Porque ele tem medo e ele é covarde. Mas ele vai sair. Mas se não tirar a sujeira, o demônio vai voltar na pessoa. Vai e volta. O que acontece? Muitas vezes, quando uma pessoa vem dentro da igreja, ora por ela, o demônio sai. Porque em nome de Jesus o demônio tem que sair. Mas se a pessoa não mudar a vida dele, não tirar a sujeira, o demônio volta. Se eu não tenho uma vida com Deus, uma vida na santidade de Deus, o demônio volta e vai brincar com a cara da pessoa a vida inteira. Pode ir na igreja de tal, pode ir em São Paulo, pode ir no Rio de Janeiro, pode ir nos Estados Unidos, pode levar para o pastor orar. Vai sair, mas depois que se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não tomar decisão, o demônio vai voltar e vai brincar com a cara dela a vida inteira. Então vamos mudar de vida, vamos limpar a nossa vida com Deus, irmãos, para o demônio não ficar entrando. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Se está habitando é porque tem alguma coisa errada. Então nós temos que consertar as nossas vidas. Amém? Nós temos que consertar para ele não entrar mais, para ele
não fazer mais graça da tua cara. Tá bom? Uma experiência. Meu esposo, quando ele foi para aceitar Jesus na vida dele, ele tinha ataque epilético, ele tinha coisas horríveis quando eu namorava ele. Ele foi na igreja, ele caiu, mas a partir do momento que ele caiu, que o demônio queria acabar com a vida dele, quando ele aceitou Jesus, ele teve a decisão de mudar de vida. E o demônio não entrou mais até hoje. Se você limpar a casa, o demônio não vai entrar. Amém? E as mãos apresam em nome de Jesus.